Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa 7ª aula. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas más palavras, as nossas más atitudes com as quais nós pecamos contra ti e contra o nosso semelhante, Deus Santo. E quanto a essa aula, papai, que nós possamos guardar, ó Deus, no nosso coração, a tua palavra para nós não pecarmos contra ti e podermos servir a ti melhor, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual a importância dos livros poéticos para a teologia? Esse é o nosso ponto de partida. Qual a importância dos livros poéticos para a teologia? Nós temos como objetivos, nessa aula, reconhecer a importância dos livros poéticos para a teologia, analisar os temas teológicos dos livros poéticos e conhecer a aplicação prática dos livros poéticos. Nas aulas passadas, estudamos os temas teológicos dos livros históricos. Nessa aula, estudaremos os temas teológicos dos livros poéticos. A teologia dos livros poéticos. Introdução ao livro de Jó. O livro de Jó não revela especificamente o nome do seu autor. Os candidatos mais prováveis são Jó, Eliú, Moisés e Salomão. A autoria do livro de Jó seria determinada por quem foi o seu escritor. Se Moisés for o autor, a data seria por volta de 1440 a.C. Se Salomão foi o autor, a data seria por volta de 950 a.C. Já que não temos certeza do autor, também não temos certeza da data. Os temas teológicos no livro de Jó. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Esse é o primeiro grande tema teológico do livro de Jó. Deus tem poder sobre o que Satanás pode ou não pode fazer. O livro de Jó nos ajuda a entender o seguinte: Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Ele não pode nos afligir. Ele vai só até onde Deus permite. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além da capacidade humana de entender o porquê por trás de todo o sofrimento do mundo. Vai além da nossa capacidade de entender. Se Deus tem controle sobre ele, por que Jó sofreu? Por que nós sofremos? Isso está além da nossa capacidade de entender. Mas o indício que há, até onde nós podemos ir, é o fato de que nós aprendemos com o sofrimento. Nós aprendemos com a experiência. Não somente com a experiência positiva, mas também com a experiência negativa. Nós saímos amadurecidos de um processo de sofrimento. Por isso, muitas vezes, Deus permite que Satanás nos aflinja e usa essa aflição de forma didática para enriquecer, para fortalecer o nosso caráter. Essa é a probabilidade, embora nós não tenhamos um perfeito entendimento do porquê Deus permite, às vezes, que Satanás nos aflige. O sofrimento fortalece a alma, como disse antes. Nós nem sempre podemos culpar o nosso sofrimento e pecado em nossos estilos de vida. Nem sempre nós somos os culpados. No caso de Jó, Jó não era culpado, Jó era um homem íntegro. E às vezes nós também estamos andando de forma que agrada a Deus, e ainda assim o sofrimento vem. Mas o sofrimento ele fortalece a nossa alma.
às vezes pode ser permitido em nossas vidas para purificar, para testar, ou como no caso de Jó, para ensinar e fortalecer a alma. Então, o resultado do sofrimento de Jó foi que ele aprendeu mais de Deus e a sua alma saiu fortalecida daquele processo tão duro. Em todos os casos, Deus continua a ser suficiente e merecer e desejar o nosso amor, o nosso louvor, em todas as circunstâncias da vida. Nós devemos amar e louvar a Deus em todas as circunstâncias, ou seja, amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Evitar o pragmatismo, o utilitarismo de amar a Deus somente pelo que Ele pode fazer. Se Deus atender às nossas expectativas, nós devemos amá-lo. Se Ele deixar de atender, nós devemos continuar amando. Porque Ele é Deus, Ele é digno de honra, de glória, de louvor pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele pode fazer. À medida que Jó ponderava a causa de suas misérias, 3 perguntas vieram à sua mente. Então lá está Jó, ponderando, analisando a causa das suas misérias. E lhe vem à mente 3 perguntas. Todas as 3 respondidas em nosso Senhor Jesus Cristo. Para todas as 3 perguntas, nós vamos encontrar a resposta em Jesus Cristo. Perguntas feitas por Jó, que refletem nas nossas reflexões de hoje, e que as respostas são encontradas no Senhor Jesus Cristo. Essas 3 questões ocorrem no capítulo 14. A primeira ocorre no versículo 4 do capítulo 14. Jó pergunta: quem da imundície pode tirar puro? Quem da imundície pode tirar o puro? Ninguém. E ele mesmo responde: ninguém. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: quem da imundície pode tirar a pureza ou tirar o puro? E ele mesmo responde: ninguém. A pergunta de Jó vem de um coração que reconhece que não pode agradar a Deus ou justificar-se diante dele. Ele reconhece: eu não posso agradar a Deus totalmente, por mais que eu me esforce, eu não posso agradar a Deus totalmente e nem posso me justificar diante dele. E ele continua dizendo: Deus é santo, nós não. É o pensamento de Jó e é o nosso pensamento também hoje. Deus é santo, nós não. Portanto, existe um grande abismo entre Deus e o homem, que foi causado pelo pecado. Mas a resposta à pergunta de Jó é encontrada em Jesus Cristo. Jesus pagou a penalidade pelos nossos pecados e trocou os nossos pecados por sua justiça. Então é Ele quem pode do imundo tirar o puro, tornar o injusto justo. Por quê? Porque Ele pagou pela penalidade dos nossos pecados e trocou por sua justiça, tornando-nos assim aceitáveis aos olhos de Deus. Conforme lemos em Hebreus no capítulo 10, versículo 14, Colossenses capítulo 1, versículos 21 ao 23, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, primeira pergunta: quem pode do imundo tirar o puro? Resposta: Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. A segunda pergunta de Jó: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Onde está o homem após a morte? É a pergunta de Jó no capítulo 14, versículo 10. E é outra pergunta que tem resposta somente em Cristo. É uma pergunta sobre a eternidade, sobre a vida após a morte, e ela é respondida apenas em Cristo. Com Cristo a resposta: expira o homem. E onde está?
é a seguinte: a resposta para a pergunta inspira o homem onde está é a seguinte: a vida eterna no céu por meio de Jesus Cristo. Onde ele está? Ele está na vida eterna no céu por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo, a resposta é uma eternidade nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, segundo Mateus capítulo 25, versículo 30. Então, segunda pergunta de Jó: morre o homem, aonde estará? A resposta é em Jesus Cristo. Se ele estiver em Cristo, ele estará na vida eterna no céu. Se estiver sem Cristo, estará nas trevas, onde há pranto e ranger de dente. A terceira pergunta de Jó, encontrada também no capítulo 14, é: se um homem morre, viverá outra vez? Pergunta que muitos se fazem, que tem gerado várias posições filosóficas, teológicas, de várias religiões, de vários segmentos filosóficos. A terceira pergunta de Jó, encontrada no versículo 10, é: se um homem morre, viverá outra vez? Mais uma vez a resposta é encontrada em Cristo. Nós realmente viveremos de novo se estivermos nele. Se estivermos em Cristo, viveremos de novo. Vejamos a resposta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A figura que Paulo lança a mão aí é a figura de um boi caminhando para o matadouro. Ele vai por um corredor estreito e adiante vai cair um peso, vai cair uma navalha sobre o seu pescoço que vai tirar-lhe a vida. O aguilhão que o empurra é o pecado. O aguilhão do pecado, o aguilhão que empurra é o pecado, empurra para a morte. O aguilhão do pecado é a morte. Mas, sendo perdoado o pecado, a morte já não pode mais ceifar a vida do homem. Ela pode até ceifar a vida física, mas não a vida eterna, espiritual. Por isso é que Paulo diz que quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz que a morte foi tragada na vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então essas são as três perguntas feitas por Jó no capítulo 14, e as três encontram respostas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Existe um conflito cósmico. O livro de Jó nos lembra que existe um conflito cósmico, um conflito no cosmos, um conflito no universo, acontecendo por trás das cenas, sobre o qual normalmente nada sabemos. Por trás deste mundo físico, no mundo espiritual, há um contexto de uma luta, um contexto de um conflito cósmico, do qual nós não sabemos nada, a não ser se o Senhor nos revelar. Muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus permite algo e acabamos questionando, duvidando da bondade de Deus, sem ver a imagem completa. Nós não temos todas as informações e na nossa aflição às vezes chegamos até a duvidar da bondade de Deus. O livro de Jó nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Devemos confiar no Senhor não apenas quando não estamos. Devemos confiar no Senhor não apenas quando não entendemos, mas por que não entendemos?
Não é só quando eu não entendo, mas é porque eu não entendo que eu devo confiar no Senhor. O salmista nos diz: o caminho de Deus é perfeito, no Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A nossa responsabilidade para com Deus é obedecer e confiar nele, submetendo-nos à sua vontade, quer entendamos ou não. Eu não tenho que entender, eu tenho que crer. Primeiro eu tenho que entender e depois crer. Primeiro temos que crer. Primeiro temos que crer, para depois entender. Já dizia Santo Agostinho: se não creres, não entenderás. Pois bem, vemos os temas teológicos no livro de Jó. Nós vimos que Deus, ele tem domínio sobre Satanás. Vimos que muitas vezes a aflição nos enriquece, engrandece a nossa alma, enriquece o nosso caráter. E vimos também que há um conflito cósmico que nós não entendemos totalmente, mas que devemos confiar em Deus justamente por não entender. Agora vejamos o livro de Salmos. Introdução ao livro de Salmos. As breves descrições que introduzem os Salmos listam Davi como autor em 73 casos. Autor Davi é autor de 73 salmos. A personalidade e a identidade de Davi estão claramente estampadas em muitos desses 73 salmos que ele escreveu. Embora seja claro que Davi escreveu muitos dos salmos individuais, ele definitivamente não é o autor de toda a coleção. Davi não é o autor de todos os salmos. 2 salmos, o 72 e o 127, são atribuídos a Salomão, o filho e sucessor de Davi. O Salmo 90 é atribuído a uma oração de Moisés. Outro grupo de 12 salmos, o Salmo 50, depois do Salmo 73 a 83, é atribuído à família de Asaf. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos, o 42, o 44, o 49, o 84, o 85, o 87, o 88, foram escritos pela família de Coré. O Salmo 68 é atribuído a Emá, enquanto que o Salmo 89 é atribuído a Etá, o israelita. Então nós vemos que nem todos os salmos foram escritos por Davi, apenas 73. E que desses 73, muitos têm o seu perfil, têm as suas características, o seu estilo. Com a exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas. Com exceção de Salomão e Moisés. Responsáveis pelo fornecimento de música para a adoração no santuário durante o reinado de Davi. Então os salmos estão ligados diretamente à música, ao louvor a Deus. 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. Ou seja, temos 50 salmos anônimos. Um exame cuidadoso da questão da autoria dos salmos, bem como dos assuntos abrangidos por eles, revela que cobrem um período de muitos séculos. Levou-se muitos séculos para que os salmos ficassem prontos. O salmo mais antigo da coleção de salmos é provavelmente a oração de Moisés, o Salmo 90. Uma revelação sobre a fragilidade do homem em comparação com a eternidade de Deus. O mais recente é provável o Salmo 137. Provavelmente o mais recente é o Salmo 137,
uma canção de lamento, claramente escrita durante os dias em que os hebreus estavam sempre mantidos em cativeiro pelos babilônios. Isso foi em cerca de 586 e 538, ou seja, durante o cativeiro babilônico. Esse provavelmente é o salmo mais recente. Vejamos os temas teológicos nos livros de Salmos. A cristologia dos livros dos Salmos. Cristo, uma palavra, uma mensagem sobre Cristo nos livros dos Salmos. A provisão de Deus de um Salvador para o seu povo, é um tema recorrente nos Salmos. O fato de que Deus prometeu um Salvador para o seu povo é um tema recorrente no livro de Salmos. Figuras proféticas do Messias são vistas em numerosos salmos. Figuras proféticas, figuras que apontam para o Messias, são vistos numerosas vezes nos livros dos Salmos. O Salmo de número 2, versículos 1 ao 12, retrata o triunfo, a vitória do Messias e do seu reino. Salmos 2, versículos 1 ao 12. O Salmo contém 4 subseções, ele é dividido em 4. A primeira, a rebelião das nações, vai do versículo 1 ao 3. A segunda, a resposta de Deus, vai do versículo 4 ao 6. A terceira, o decreto de Deus, vai do versículo 7 ao 8. E a quarta, o domínio de Deus, que vai dos versículos 10 ao 12. Então, o Salmo 21, versículos 1 ao 12, retrata muito bem o triunfo do Messias e do seu reino. Os versos 7 e 9 baseiam-se nas promessas encontradas na aliança davídica. Aquelas promessas que Deus fez a Davi encontram-se no Salmo de número 2, versículos 7 ao 9. Eu serei por pai, e ele me será por filho. Nós vemos isso também em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Essa presença do reino de Cristo em vitória com base na aliança davídica. Estes versos, eles antecipam, eles anteveem a expansão do reino do Messias. Até as extremidades da terra. Antes de Cristo nascer, esses versos, esses salmos, eles já profetizam, eles anteveem o reino do Messias que há de alcançar todas as extremidades da terra. No Novo Testamento, Deus Pai usa palavras tomadas dessa seção do Salmo 2. O Pai, ele usa palavras tomadas da segunda seção do Salmo 2 e de Isaías 41, 1. São palavras que podem ser aplicadas a Cristo no Novo Testamento. Para declarar que Jesus é Deus, é só conferir. Depois vocês confiram nos seus estudos em particular. Mateus capítulo 3, versículo 17. Capítulo 17, versículo 5. Esses salmos nos ensinam, em conjunto aí com essas passagens do Novo Testamento, eles nos ensinam sobre o Messias. Segundo tema teológico no livro de Salmos, o Salmo 16, do 8 ao 11, prenuncia a morte do Messias e a sua ressurreição. O Salmo 22 nos mostra o sofrimento do Salvador na cruz e apresenta profecias detalhadas da sua crucificação, todas as quais foram cumpridas com perfeição. O Salmo 22 mostra o sofrimento de Jesus na cruz e mostra o cumprimento perfeito das profecias acerca da morte de Jesus. Nós vemos também as glórias do Messias e da sua noiva,
estão em exposição no Salmo 45, versículos 6 e 7, fala do Messias e da sua noiva. O Salmo 45 é outra das canções de realeza, canções em homenagem ao rei. Ele é atribuído, é dito, que seus autores são os filhos de Corá, e é dirigido ao rei davídico. Não a Davi, mas a um rei davídico. Os primeiros versos, os primeiros 5 versos, são expressões diretas de honra e louvor ao rei. Nos versos 6 e 7, no entanto, o salmista parece estar olhando para o futuro, olhando para além do rei davídico atual. Então, olhando para além de Davi. O seu trono, ó Deus, isso não pode estar sendo dito acerca de Davi. Davi não é Deus. O teu trono, ó Deus, é para sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de justiça, de equilíbrio, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. O salmo vai além da pessoa de Davi. As palavras hebraicas traduzidas por o trono, ó Deus, foram traduzidas de diversas maneiras. Há diversas traduções para o teu trono, ó Deus. Elas foram traduzidas como o teu trono, ó Deus. Também foram traduzidas como teu trono é como o trono de Deus. Ou ainda, teu trono é Deus. A Septuaginta, porém, a primeira versão do hebraico para o grego, dá suporte à tradução. O teu trono, ó Deus. Seria uma exclamação, uma interjeição, como aquela nos textos populares. Poxa, o teu trono, ó Deus. A citação do Novo Testamento, deste verso da Septuaginta, também considera essa tradução. Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz o teu trono, ó Deus. Essa tradução significa que o rei é tratado aqui como Deus. Ela vai além de Davi. Esse rei é o rei Messias. É o rei que é tratado como Deus. No versículo 7, contudo, o rei davídico se distingue de Deus. Deus, o teu trono, Deus, o teu Deus, te ungiu. Então estamos falando de 2 personagens diferentes. Um rei davídico que aponta para além de Davi e um Deus que o ungiu. Ou seja, estamos falando profeticamente de Jesus Cristo e de Deus e de Jesus Cristo. Aparece no Salmo e é explicado no livro Anônimos aos Hebreus. Este tipo de linguagem paradoxal, paralela, esse tipo de linguagem paradoxal só pode ser compreendida à luz do encarnamento, da encarnação de Cristo. Eu só vou entender esse paradoxo se eu examiná-lo à luz da encarnação de Cristo. É um exemplo da linguagem do Antigo Testamento que rompe as barreiras, que vai além, para exigir um cumprimento mais do que humano. E esse cumprimento mais do que humano está no Novo Testamento, está em Cristo. Os Salmos 76, o Salmo 72, versículos 6 ao 17, o 89, do 3 ao 37, o 110, do 1 ao 7, o 132, do 12 ao 18, apresentam a glória e a universalidade do seu reino. Do seu de quem? Do Messias. O Salmo 110 é outro dos salmos
de realeza. Nós citamos vários, vamos procurar entender o 110. O Salmo 110 é outro dos salmos de realeza. É um dos salmos mais frequentes, ou mais frequentemente citados em todo o Novo Testamento. O Salmo 110 é frequentemente citado em todo o Novo Testamento. Ele é citado em Mateus 22, 44, Mateus 26, 64, Marcos 12, 36 e assim por diante. Ele é muito citado várias vezes no Novo Testamento, no Salmo 110. De acordo com o título, esses títulos nem todos são corretos, mas os títulos muito antigos que estão presentes desde o século II da era cristã são considerados legítimos. De acordo com o título, Davi foi o seu autor, um fato que é crucial para a sua interpretação dentro do Novo Testamento. O fato de Davi ser o autor do Salmo 110 é crucial para a interpretação, conhecer o autor é crucial para a interpretação dentro do Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te à tua direita, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos abaixo de teus pés. Essas linhas introdutórias são importantes por causa do que dizem sobre o Rei Messias. As primeiras palavras do verso, após o título, são Neum Yavé, indicando este é um oráculo do Senhor. Neum Yavé, um oráculo do Senhor. As palavras Ladone são traduzidas por ao Senhor. É significativo que Davi fale do rei nesse salmo como meu Senhor. Quem seria o Senhor do rei? Se o rei é a autoridade máxima da nação, quem seria o Senhor do rei? Outra tradução dessas palavras é meu mestre, ao invés de meu Senhor. Quem seria o mestre ou o Senhor do rei, a autoridade máxima da nação? Em suma, o próprio Davi expressa submissão ao rei, que deve sentar-se à direita de Deus. A autoria deste rei é derivada do Senhor. A autoridade desse rei é derivada do Senhor, que promete estender o seu governo, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A metáfora estrado para os pés indica o controle absoluto. Essa metáfora